Olá, está começando mais uma edição da TV Cocari. Confira comigo a programação de hoje. Pesquisa e evolução. Hoje você vai conhecer melhor o DTEC, o Departamento Técnico da Cocari, que conta com engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e médicos veterinários na condução dos trabalhos desenvolvidos junto aos cooperados. Muito mais que uma loja agropecuária. Hoje você confere como foi a inauguração da loja de varejo da Cocari em Mandaguari, que aconteceu no último sábado, dia 9 de novembro. No terceiro episódio da série especial sobre o café, vamos falar sobre a cultura pós-geada negra. Quem foram os produtores que não abandonaram a cafeicultura, por que permaneceram e o que fizeram para recomeçar. Veremos a segunda e última parte da entrevista sobre o novo momento da comunicação com o presidente da Cocari, Vilmar Sebold. Hoje conheceremos um pouco mais sobre o DTEC, Departamento Técnico da Cocari, que atua direcionando a difusão de tecnologia e trabalhando lado ao lado do agricultor. E para nos falar um pouco mais sobre esse setor tão importante na cooperativa, recebemos Cristiano de Camargo, gerente do Departamento Técnico da Cocari. Bem-vindo, Cristiano. Olá, Cláudia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Cristiano, fala um pouquinho para nós sobre como funciona, como é composto o Departamento Técnico da Cocari. Bacana. Essa é uma das fortalezas da Cocari, né? É o nosso departamento técnico, né? Nós temos a nossa área de atuação, Paraná, Goiás e Minas. Então a gente tem um corpo técnico bastante robusto. Hoje no total nós somos em 92 profissionais, a maior parte deles atuam aqui no Paraná. Nós somos em 88 profissionais aqui no Paraná, entre técnicos agrícolas, agrônomos, veterinários. E no Cerrado nós temos 26 profissionais também. Esse compõe o nosso departamento técnico. Lá também temos veterinários, técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos. E qual é a função, a principal função, a missão do DTEC da Cocari? Essa também é importante. Assim, a missão principal do departamento técnico da Cocari é prover o agricultor de soluções que maximizem a produtividade de maneira sustentável, visando, obviamente, manter a rentabilidade do agricultor dentro da nossa área de atuação. E também preservando o principal patrimônio do nosso cooperado, né, Cristiano? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma das bandeiras do nosso departamento técnico, né, que envolve um pouco até, a gente fala, o principal patrimônio dele é a própria terra, né? Então a gente tem uma série de ações voltadas para o departamento técnico, pensando em capacitação, e nós também temos a replicação deste conhecimento para o cooperado. São as práticas de manejo e conservação de solo. Então uma série de cursos, treinamentos, palestras, simpósios, ações práticas de campo são feitas ao longo dos anos para mostrar tanto para o nosso departamento técnico quanto para o produtor a importância de fazer um bom manejo para preservar o solo realmente, né? Preservar a parte de fertilidade do solo, a conservação do solo, para que ele possa, ano após ano, fazer os cultivos de soja, de milho, de trigo, das culturas que tradicionalmente ele tem o hábito de conduzir ano após ano. E também existe uma cumplicidade muito grande entre o departamento técnico e o produtor rural, não é, Cristiano? Isso é verdade. Isso também é um pilar importante na Cocari, e nesses 57 anos ela foi construindo essa parceria entre o departamento técnico e o cooperado. Então essa cumplicidade, essa lealdade, essa confiança, né, e é fundamental no negócio, né? A gente vê que produto todo mundo vai ter, né? Hoje com essas novas tecnologias vai ser muito fácil o produtor ter acesso a produtos, insumos de maneira geral. E o diferencial serão pessoas, serviços. Então quem serão as pessoas que vão prestar os serviços, né? São os profissionais da cooperativa, é o departamento técnico. Então assim, toda essa capacitação que a gente tem falado, que é importante, o produtor está vendo, está reconhecendo
que o preparo do departamento técnico da nossa cooperativa é um diferencial. É essa informação que é levada para o produtor e é transformada em produtividade, em lucratividade. Então esta cumplicidade é como se o cooperado desse a oportunidade para o nosso DTEC: está aqui a minha propriedade, me ajude a produzir. Então assim, ele praticamente transfere a responsabilidade para o nosso departamento técnico. Então a gente reconhece que a responsabilidade do nosso time é muito grande, porque existe essa cumplicidade, ele confia na recomendação do nosso departamento técnico, e isso sem dúvida nenhuma faz a diferença no nosso negócio, no negócio da cooperativa. Um dos grandes cuidados que o departamento técnico tem também é com relação à seleção de fornecedores, né, Cristiano, para que levar o melhor mesmo para o associado. Essa é uma necessidade fundamental do nosso negócio, né? Então a nossa liderança nos cobra muito isso, né? O cuidado realmente dos nossos parceiros comerciais, né? Então a gente realmente precisa ter muita atenção nos produtos que nós vamos colocar dentro do nosso portfólio, independente do segmento, né? Se é agrícola ou se é pecuária. Então a gente sempre prima por colocar produtos que tenham uma eficácia agronômica, que tenham realmente comprovação de que funcionam. Essa é a condição primordial para a entrada de um parceiro comercial ou de um produto, né? Esse cuidado a gente tem. Para isso a gente tem o nosso centro tecnológico também, né? Que é onde a gente faz os ensaios, né? Para testar o produto, para ver se realmente ele atende à necessidade, se ele controla a praga, a doença, a planta daninha. Então a gente tem segurança em recomendar, porque a gente testa uma série desses produtos antes de realmente colocar ele no portfólio e depois disponibilizar para o departamento técnico passar a recomendar esses insumos para os nossos cooperados, né? Então realmente esse cuidado a gente tem bastante. E por falar em centro tecnológico, estamos aí nos aproximando dos dias de campo de verão. Como é que estão os preparativos? Essa é uma grande vitrine da cooperativa, né? Onde a gente consegue mostrar para um grande público, né, os trabalhos que são feitos pelos nossos parceiros comerciais, mas também os experimentos que são conduzidos lá na estação, que validam as nossas recomendações. Então, realmente, a gente estava um pouquinho preocupado porque estava demorando a chover, então isso atrasa um pouquinho o plantio do produtor e também no nosso centro tecnológico, mas isso já foi superado, né? A gente já conseguiu plantar, choveu, a gente conseguiu efetuar os tratos culturais. Então, soja foi plantado, as áreas de milho foram plantadas, os ensaios de maneira geral estão sendo conduzidos. A gente vai ter um belíssimo evento aí no final de janeiro. E nós já temos as datas, né, Cristiano? Isso, é dia 29 e 30 de janeiro. Todos os produtores estão convidados. É isso aí, nós esperamos. O ano passado nós tivemos aproximadamente 2.400 pessoas nesses 2 dias e sem dúvida nenhuma nós temos a convicção que nós vamos superar esse público, porque todo ano a gente vem incrementando o nosso evento, né? E tem um reconhecimento muito forte do cooperado, então ele mesmo acaba divulgando o evento para outros cooperados que não vieram, né? Então com certeza a nossa casa vai estar bonita para receber os nossos cooperados lá em janeiro de 2020. E também nós gostaríamos de concluir essa nossa conversa fazendo uma pergunta muito importante. Qual o diferencial do DTEC da Cocari? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que é a qualificação profissional. A gente tem total segurança de afirmar que o nosso DTEC ele é extremamente capacitado. Todo o trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos, com a capacitação, com uma série de treinamentos, atualizações, a gama de pesquisadores, consultores, que a gente convida para treinar a nossa equipe, tanto aqui no Paraná quanto no Cerrado, eu posso afirmar que nós temos uma equipe muito competente. Ela recomenda com muito conhecimento técnico, e isso é um valor
que é um grande diferencial da nossa cooperativa, sem dúvida nenhuma. Que bom, Cristiano. Nós agradecemos imensamente a tua presença e as portas estão abertas para que você volte sempre. Agradeço o convite e esperamos uma próxima oportunidade. Cláudia, obrigado. E agora você vai conferir como foi a cerimônia de inauguração da nova loja de varejo da Cocari em Mandaguari. Hoje a Cocari inaugurou sua primeira loja de varejo aqui em Mandaguari. E a equipe da TV Cocari está aqui presente para mostrar tudo de pertinho para você. Vamos conversar agora com o presidente da Cocari, senhor Vilmar Seboldi, a respeito da nova loja da cooperativa, a primeira loja de varejo, Vilmar. É um novo desafio, é um novo começo, ou recomeço, ou uma nova reinvenção, vamos dizer assim. E a gente tem que ser bem honesto, é o que eu acho que é um dos fundamentos. Nós fizemos uma rodada de conhecer e entender algumas cooperativas que estão se destacando com novas iniciativas, com novas formas no país. E fomos conhecer uma loja de varejo nesses moldes, aberta à comunidade, com produtos tanto rurais quanto para uso de lazer, para uso urbano, para necessidades domésticas. E nos pareceu uma grande iniciativa porque ela aproxima a cooperativa da comunidade, porque ela não é só do associado. Porque hoje, nos entrepostos nossos, a sociedade não vai, a comunidade não vai, porque eles entendem que aquilo é dos produtores. Então isso aqui é um projeto piloto para que a gente possa fazer então um processo de crescimento com planejamento organizado, sistematizado, que eu acho que é o que deve resolver. A tarde é excelente porque é algo novo, algo que a gente desejou, que a gente projetou, que a gente trabalhou e que hoje nós estamos realizando. E no primeiro lugar, que é aqui em Mandaguari, para a gente como rota de partida, vamos dizer assim, para outras que poderão vir. Então é a primeira loja, um varejo diferente, onde nós estamos saindo daquele dia a dia, onde a gente trabalhava diretamente com o associado ou com alguns clientes para atender o público de maneira geral. Então é uma loja de porta aberta para toda a comunidade, para toda a região de ação da Cocari. Então o pessoal passando vai poder entrar, vai poder adquirir os produtos que aqui a gente tem à disposição. Então é uma forma, eu vejo assim, da gente trazer a cooperativa mais perto da comunidade. Vamos ouvir a opinião de um associado que também é vereador na nossa cidade, Juscelino Tavares. Juscelino, qual a sua opinião a respeito dessa primeira loja de varejo da Cocari? Isso é muito importante, isso que vai ajudar muito os nossos agricultores. Eu estive aqui dando uma olhada, os preços estão um preço bom. Então a gente, como vereador, fica muito feliz da cooperativa, sempre ajudou e está ajudando os nossos cooperados. Então estou muito feliz dessa loja e desejo tudo de bom para a cooperativa e estou feliz mesmo. Temos um portfólio de produtos, um mix de produtos muito diferenciado, desde rações de pequenos animais, medicamentos, ferragens, ferramentas manuais elétricas de pequeno e grande porte. Temos parte de jardinagem, tanto de hortifruti como também de floricultura. Temos também parte de churrascaria, camping e o mix geral que a gente busca é atender tanto a pessoal de casa como de campo.
A geada negra de 1975, que devastou os cafezais paranaenses, abriu porta para o cultivo de muitos outros produtos. E quem decidiu permanecer na cafeicultura teve que encontrar novos meios para se reerguer. Confira agora o terceiro episódio da série especial: Café, do extrativismo à tecnologia. Antes da geada negra de 1975, a versatilidade da manutenção das lavouras de café era um dos temas mais discutidos no Paraná. Após a geada que devastou a cafeicultura, o que entrou em pauta foi a necessidade de diversificar outros tipos de cultivo. Dessa forma, alguns produtores decidiram arriscar em plantios como a soja, o trigo, o algodão e o milho. Porém, como faltou trabalho para quem dependia do café, milhões de pessoas migraram para as cidades, acarretando uma enorme mudança no modo de vida rural. Felizmente, alguns produtores seguiram na cafeicultura. Foi o caso do seu José Carlos Rosseto, que nos conta por que decidiu continuar. Chegou um determinado momento, aí, depois da geada, tudo passado, as coisas tudo acabadas e a preocupação. Eu pensei, falei assim, falei pro meu pai, eu acho que eu vou fazer um curso de torneiro mecânico, né, e para poder, quem sabe, entrar uma renda em casa aí. E daí, quando terminei de fazer o curso de torneiro mecânico, o professor na época falou assim, não, se você quiser começar a trabalhar, pode vir trabalhar, aí já te arruma um emprego, né. E aí cheguei em casa, falei pro meu pai, né, falei, olha, eu acho que eu vou me empregar na cidade. Aí ele disse assim, agora que era o momento da gente se unir e para mim não precisou falar mais nada, né? Eu já falei assim, tá tudo encerrado, tá acabado, vamos se juntar, vamos se unir. Recomeçar não foi nada fácil, mas José Carlos estava decidido a buscar mais conhecimento, novas ferramentas de trabalho e métodos inovadores para reinventar a sua forma de cultivar o café. A maior mudança que teve é poder plantar mais planta em menos espaço para poder ter produção maior em menos área. Mas a gente sempre naquela linha, mas poxa, tem que mudar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Até porque a gente tinha feito uma planta de café nesse ano que eu estou falando em irrigar, e o café dá sempre a média de 20 de renda, 21, e nesse período, nesse ano, o café chegou a dar 11, porque deu uma seca muito grande, deu 11 de renda, e a perca foi muito grande. Além da irrigação, José Carlos comenta que a aquisição de novas tecnologias, como a máquina de colher o café, também auxiliaram para aumentar ainda mais a produção. E aí fizemos a irrigação e, num primeiro momento, foi muito bom. Conseguimos ter uma produção boa, já estava no pé a produção, conseguimos fazer com que ela granasse bem. Mas a surpresa veio no ano seguinte, quando o café é dessa forma, quando ele produz muito no ano, o outro ano a produção cai lá embaixo. E nesse período a produção não caiu, pelo contrário, aumentou. E aí a gente veio, se colher café, por que não comprar uma máquina, por que não mecanizar mais essa colheita para poder agregar valor, baixar o custo de produção e ajudar mais no trabalho, né? E aí conseguimos adquirir uma máquina, financiamos uma máquina, conseguimos adquirir. E conseguimos com isso sair daquela produção que a gente tinha lá em 75, 74, antes lá, daquela produção de 7 a 10 sacos de café por alqueire, a gente saiu dessa produção e veio para uma produção de 50 a 60 sacos de café por hectare. Seu Zé Carlos entrega um detalhe fundamental para o êxito dessa reestruturação. Sem a família, eu acho que a gente não tinha nada do que a gente tem hoje. Tudo se baseado em família. Assim como as geadas continuaram a oferecer risco às lavouras, a cafeicultura permaneceu no Paraná. Dessa forma, produtores como o Sr. José Carlos Rosseto deram continuidade à cafeicultura, evitaram uma migração rural ainda maior e foram fundamentais para o recomeço e o progresso do ouro verde na região norte do Paraná.
segunda e última parte da entrevista sobre o novo momento da comunicação, o presidente da Cocari, Vilmar Sebold, fala sobre as tecnologias que facilitam a vida e a comunicação ao redor do mundo e como elas influenciam nesse novo momento da cooperativa. Acompanhe. Recentemente você esteve nos Estados Unidos, depois Índia e China, representando a cooperativa, Vilmar. Como você vê a comunicação? Qual foi a sua visão de comunicação lá e o que pode estar trazendo para cá e compartilhando conosco hoje? O primeiro evento foi uma semana de curso intensivo no MIT. Tá? O MIT é uma escola de engenharia dos Estados Unidos, em Massachusetts, e que fica complicado, porque na história do Brasil a gente não tem nenhum Nobel. Bom, daquela escola eles têm 89, ou tinham até quando a gente fez o curso lá. E lá nós fomos aprender, através do Sescop, um curso fantástico de inovação e de tecnologia no que está vindo ou qual é a visão dos próximos anos com relação a isso. E vou contar um negócio. Eu acho que é um dos cursos que deu maior resultado, porque desse curso, e nós fomos o segundo grupo do país para ir lá fazer esse curso, foi criado um mecanismo através de uma escola do Brasil, aonde, por EAD, por ensino à distância, hoje nós temos mais de 400 funcionários de cooperativas, entre os quais alguns da Cocari, fazendo esse curso através do MIT, que é o que tem de top, de liderança, uma das 5, 6 melhores escolas do mundo de negócio, trazendo de novo conhecimento e tecnologia. Então eu diria que só o fato de ter podido e ter acontecido isso já se pagou, e muitas vezes, em relação ao desafio que foi lá. E claro que você ter a oportunidade de olhar lá uma visão diferenciada entre os líderes mundiais de tecnologia e de engenharia de informação e aquilo que está caminhando e aquilo que tem por vir, é uma coisa que realmente encanta. Na Índia, a nossa ida foi uma ida específica, fomos patrocinados por uma empresa da Índia, foi um grupo de presidentes do Brasil para poder entender um pouco mais da cultura da Índia e qual é a forma de fazer negócio. Nós não podemos nos isolar e achar que nós não vamos fazer negócio com a Índia. A Índia tem 1.350.000.000 de pessoas e eles vão precisar comer. Eles vão precisar consumir, eles ainda têm problemas muito sérios, como tem o Brasil, mas nós temos que lembrar que eles estão brigando para ser a 5ª maior economia do mundo. Ah, tem problema de pobreza? Tem. Assusta, assusta. Mas quando vem gente de fora, por exemplo, a gente também tem. Não na mesma escala, não na mesma magnitude. Eu fiz uma consideração lá que eu acho que tem uma verdade. O Brasil é um país em desenvolvimento com bolsões de pobreza. A Índia é um país em desenvolvimento com bolsões de riqueza. Só que eles estão fazendo coisas que nós não estamos e que muito provavelmente vão alavancar o que nós não estamos fazendo. Então lá, todas as universidades, obrigatoriamente os cursos são só em inglês. Eles têm, sei lá quantos idiomas e dialetos lá dentro, mas eles estão trabalhando para ter o Hindi, então toda escola tem o curso do Hindi, que é uma língua, parece-me que eles têm 800 e tantos dialetos dentro de um país, então realmente é complicada a comunicação. Mas eles estão se especializando muito em serviços, então a visão deles é o seguinte, que no futuro, a visão do indiano é que o motor do mundo vai ser a China, o escritório do mundo vai ser a Índia, e o Brasil pode ser a despensa do mundo, pode ser o celeiro do mundo, pode ser. Nós temos que resolver algumas coisas ainda para conseguir ter isso. Como escola, nós fomos estudar também numa semana de estudo, numa escola que foi fundada pela Margaret Thatcher em 1981, é uma escola que não é curso universitário, é só para pós-universidade. Então, num nível muito interessante, mas que para nós foi importante, porque questões culturais. Então, para mim, alguns choques, eu não tenho nenhum problema, eu sou descendente de alemães, falei isso a vida inteira. E para mim, se eu tenho um contrato, ele tem que ser honrado a qualquer forma e a qualquer preço. Eu tenho um contrato, eu tenho um documento, tem que ser cumprido. A cultura do indiano é que se muda o mercado, ele quer renegociar isso a todo instante. E
invariavelmente em benefício próprio, olhando só para o lado dele. E aí como que eu faço para convergir isso? Então a gente tem aí uma disruptura, um problema que tem que ser equacionado para poder evoluir. Mas é um mercado que efetivamente tem que ser olhado e que eu acho, porque hoje eles têm um problema de pobreza muito sério, tem um problema de consumo de proteína ainda baixo, tem uma série de fatores, mas eles continuam crescendo e eles vão vir. E eles colocaram, hoje eles têm um sistema de saúde já, onde eles têm monitoria. Então os grandes centros com alta especialização e alta complexidade monitoram os hospitais menores à distância. Então vai ter uma cirurgia lá no hospital muito simples, tem um grande profissional olhando aquele procedimento e orientando o médico que vai estar fazendo. Então, de novo a informação, de novo a tecnologia vindo para dentro para melhoria. Outra coisa que eles fizeram lá, eles cadastraram 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, tudo com cadastro facial, cadastro de identificação que não tem risco de fraude, e todo esse pessoal hoje se relaciona direto com o governo para efeito de subvenção, para efeito de subsídios. Lá subsídio para eles é muito sério, eles têm 10% do PIB que eles gastam em subsídio para pessoas poderem comer. E é diferente da China. Lá as pessoas são livres, então quando você chega só em Nova Delhi, só em Delhi, que é o centro, chegam 800 famílias todos os dias, imigrando do campo para a cidade. Então quando você faz isso, são quantas mil famílias? E são cidades de 25 milhões de habitantes, um pouco mais do que isso, quer dizer, e a infraestrutura não tem. E aí isso acaba para a gente chocando. Mas eles têm muita coisa realmente muito forte e estão se especializando muito em serviços e querem fornecer isso. A China é um outro mundo, né? É um outro mundo. Nós fomos lá para conhecer uma cidade e conhecer a nova tecnologia daquilo que tem por vir dos chineses na área do campo. E fomos para entender um pouco da questão da peste suína, quais as oportunidades e quais os riscos, como isso acontece. Bom, nós fomos inicialmente para uma cidade chamada de Yamuzi, ou Jamuzi, né, com J, mas se pronuncia Yamuzi. Fica na divisa da China com a Rússia, e você chega lá, primeiro a diversidade climática, né? Então eles têm estufa para a produção de mudas de arroz, que quando a temperatura chega a 14 graus eles podem plantar, mas no inverno faz menos 30. Então é uma outra situação, outra realidade, mas ainda assim, com o equipamento lá são 750 mil hectares, essas fazendas são públicas, mas eles estão conseguindo 9 toneladas de arroz por hectare, com alta tecnologia, com equipamento moderno, tanto tratores autônomos, quanto colheitadeiras autônomas, quanto plantadeiras que plantam as mudas, desenvolveram tecnologia para isso, e o presidente, o Xi Jinping, chegou, foi fazer visita lá, e ele é idolatrado. Ele é idolatrado naquela região toda como uma pessoa que está fazendo muita diferença na China. De lá, nós fomos num processo que daí acabamos andando muito de trem, porque entrou um furacão lá, um tufão entrou lá, e aí todos os voos foram suspensos e a gente teve que fazer um caminho bom de trem lá dentro. Uma oportunidade fantástica de conhecer um pouco mais, de entender um pouco mais daquilo. E a visão da China é muito clara. Eles têm dúvidas se o Brasil vai conseguir atender a eles no que eles precisam de soja. Eles realmente precisam muito de carne suína. A peste lá fez e está fazendo estrago, porque eles ainda não conseguiram controlar. E ainda continua dando problema lá. Isso puxou a carne de frango e isso puxou também a carne de gado. Aí a pergunta é, mas com esse processo que abateu então, de forma sanitária, tantos suínos, não vai sobrar soja? Não, não vai. Porque primeiro nós vamos crescer aqui na produção, então precisamos consumir mais aqui em relação a isso. Segundo, a visão deles é muito clara, eles vão, depois que estancado o problema, de 3 a 4 anos para resolver. Então, o que eles querem do Brasil, o que eles precisam que a gente venda para eles? Soja, carne de porco, carne de frango, carne de gado, animais aquáticos, e estranham como o Brasil não consegue produzir para eles frutas tropicais, porque eles compram do resto do mundo e o Brasil ainda não tem a tradição. E tem mais um detalhe, o chinês começou a tomar café. Então, você vai nos hotéis hoje, naquilo que antigamente só tinha chá, hoje todo mundo serve café junto. E agora tem a Starbucks, que é uma cafeteria americana, está lá, quer chegar em 2021 com 5 mil pontos
de café na China, e eles lançaram uma outra cafeteria chinesa, os chineses lançaram para concorrer com eles, e dizem que querem chegar em 2021 com 6 mil, só para ter 1.000 a mais do que o americano. Então, efetivamente, tudo que eu sempre sonhei na vida, como empresário, como gestor, foi o seguinte: é produzir alguma coisa que o mercado queira comprar. Você não pode produzir e depois tentar vender. Então, aquilo que o mercado quer comprar e que precisa é a recomendação primeira. Ora, eu tenho o país mais populoso do mundo, que tem a maior reserva internacional, que é o grande boom da economia, que é a alavanca, que é o que puxa, dizendo o seguinte: vocês não vão dar conta de me atender tudo o que eu preciso. Portanto, para nós é o quê? Uma belíssima oportunidade. Nós temos que ter todo o cuidado com as questões sanitárias. O Brasil é vulnerável. Independe do que a gente fique dizendo, fazendo showzinho. Nós temos que cuidar dessa vulnerabilidade, nós temos que cuidar das questões sanitárias. Para o quê? Para que a gente não perca essa oportunidade, porque ela não passe. Porque ao final disso, nós vamos estar mais preparados, nós vamos estar mais fortes. Nós temos visto alguns sinais da economia de recuperação. É tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos. Filmar. Os produtores, os associados da cooperativa, os colaboradores, a comunidade que está nos assistindo, como eles podem, na prática, buscar se adaptar o mais rápido possível a esse novo modelo de comunicação, a esse novo modelo de negócios e de relacionamento que você conseguiu ver lá e está trazendo para nós hoje? Na verdade, eu não vi só lá. Na verdade, se a gente pegar, não tem absolutamente nada que seja assim o criado do zero. A primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte: toda solução criada na natureza ou pelo ser humano é para resolver um problema. Quanto maior for o problema, maior vai ser a solução para resolver aquele problema. Então, esse é o primeiro. Então, não tem nada que, não, eu vou criar um negócio saindo do ar. Não, ele sempre vai surgir para resolver alguma necessidade, algum problema. Bom, qual que é o grande desafio nosso? Resolver um problema de comunicação entre as gerações, e não adianta a gente dizer que não tem, porque tem, e entre nós mesmos. Isso vai começar de novo. Nós vamos ter que nos ajustar e nos alinhar para um processo de cultura, para um processo de educação, para um processo de responsabilidade. A hora que nós entendermos que o seu direito termina onde começa o meu, e o meu termina onde começa o seu, as coisas vão ficar mais fáceis. E a comunicação, ela vai sempre depender do quê? Do que você precisa. Porque nós não precisamos que todos sejam expertos no assunto. Nós precisamos que as pessoas sejam felizes. E para você ser feliz, você pode ser feliz sendo motorista, porque era o teu sonho. Você pode ser feliz como guarda noturno, porque era o teu sonho. E você pode ser feliz como um doutor ou um pós-doutor, porque era o teu sonho. Depende do que você sonha. Nós não temos o direito de sonhar o sonho dos outros. E isso vale também para a comunicação. Existem pessoas que são mais antenadas e que querem estar mais informadas e que buscam informação o tempo inteiro. Existem pessoas que gostam mais do contato pessoal do que de estar antenado na mídia. Isso precisa ser respeitado. Agora, o que nós temos que fazer é criar mecanismos. Então vamos lá. Quais os mecanismos que nós estamos buscando aprimorar a cada instante? A nossa informação diária via Zap para o pessoal. O nosso Minuto Cocari. O nosso informativo que passa a ser online de qualquer forma, e mais esse próprio canal que nós estamos num período de teste, fazendo uma avaliação e vendo se ele vai atingir, porque ele só vai fazer sentido se as pessoas que se relacionam conosco usarem ele e fizer sentido para eles. Pode fazer todo sentido para nós dois aqui, mas se para eles não fizer, ele não vai conseguir prosperar. Então, esse é o grande desafio. E novos meios de comunicação estão vindo a cada instante. Tá? Eu diria que o grande ameaça que nós temos é a inconsequência que ainda existe. É primeiro você acusar, primeiro você responsabilizar e depois não tem espaço para ops, desculpe. Então, eu acho que esse é o grande divisor de águas. É a credibilidade. E no caso de vocês que fazem assessoria de comunicação para a Cocari, vocês são responsáveis por gerar essa credibilidade junto conosco. Não existe ninguém que faça sozinho.
Então, cada área da Cocari gerando a informação para que os produtores e para que os nossos colaboradores e os nossos fornecedores e todas as empresas e pessoas que se relacionam conosco precisam estar focadas e voltadas com o mesmo objetivo. Aí eu acho que a coisa dá certo. E como você vê o futuro do cooperativismo no Brasil? Eu acho que nós vamos também, como todo outro processo, nós vamos passar por mudanças significativas nos próximos anos. Significativa porque as pessoas estão mudando, as gerações estão mudando, a forma está mudando, a concentração está acontecendo também em relação aos nossos fornecedores. Então passa a ser natural. Eu diria que nós temos dois jeitos de resolver isso, no amor ou na dor. Né? No amor ainda temos oportunidade por mais um tempo, depois vai ficar mais difícil. Porque o que acontece? As formas de comercialização estão mudando. Eu vou dar um exemplo que para mim não faz sentido. Eu acho que nos próximos anos nós vamos parar de transportar água. Água. Qualquer produto que nós compramos hoje para utilização na nossa lavoura, nós pegamos uma parte de princípio ativo e uma parte importante de água, e isso gera uma embalagem grande que depois tem que ser reciclada, que tem que fazer retorno, um monte de coisa. Quando eu conseguir ter esse princípio ativo, colocado numa cápsula, por exemplo, e aonde o meu pulverizador, eu faço a programação dele num tecladinho do lado, e ele vai fazer a exata dose para aquela praga que eu tenho que combater, sem nenhum excesso, sem nenhum desperdício. E que ele faça a mistura perfeita daquilo. A minha vida vai simplificar ou não? Aí eu vou ficar olhando tudo que eu tenho de depósito para guardar isso. Será que eu vou precisar? Tudo que eu tenho de caminhão para transportar isso, será que eu vou precisar? Então, uma das coisas que nós vimos lá na China, que nós visitamos lá um produtor, uma indústria, estava produzindo um produto para vir para o Brasil, para ser utilizado aqui, na agricultura. Está tudo certo. A embalagem é brasileira, tudo certinho. Mas estava vindo com água da China. Ou seja, quanto por cento tem de água nesse produto, já num galão de 5 litros, vindo de lá para cá? Quanto custa isso? Não é muito caro para a água? Então, eu acredito que é esse tipo de mudança que nós vamos ter. Aí depois vamos ter o trator autônomo. Agora nós já vimos lá as plantadeiras que já são comerciais, não são mais testes, elas são por georreferenciamento e o cara só abastece elas vão sozinhas para o talhão e voltam. Quer dizer, lá ainda se exige que o cara fica no entorno, lá pelo menos olhando para não ter perigo, mas não tem mais ninguém fazendo em relação a isso. Do mesmo jeito é a pulverização. Então as máquinas já vão e já pulverizam só em cima da onde tem. Identificam por fotocélulas, só pulverizam aonde tem a praga que querem combater. Quer dizer, são coisas que eu estou dizendo que nos próximos anos... Eu falo para todo mundo, gente, eu estou velho. Eu tenho orgulho de algumas coisas. Eu tenho 60 anos de idade, eu trabalho há um pouco mais de 40 anos com cooperativa, mas eu estou tendo a oportunidade de vivenciar esse momento de mudança e tudo o que está vindo por aí. E eu de verdade acredito que tanto nós, os mais velhinhos, quanto aqueles que estão começando agora, vamos participar disso. A oportunidade que eles têm é maior do que a nossa. Porque o tempo deles é maior, eles vão vivenciar. Mas nós vamos poder ver muita coisa nova e muita coisa que vem para facilitar, simplificar, aumentar a segurança e aumentar a qualidade de vida das pessoas. Eu falei antes, né? A gente tem que lembrar que a vida nossa é só um intervalo. E é muito pequenininho no tempo. É só um intervalo entre o nascer e o morrer. E depende do que a gente faz na nossa vida nesse intervalo. E aí a história vai deixar registrado se fizemos o bem ou não. Você gostaria de deixar uma mensagem para nós? Eu queria primeiro agradecer a confiança ao longo desse tempo. São 20 anos na Cocari, volto a dizer, são 40 anos de cooperativismo, mas trabalhando legalmente já são aí praticamente 50 anos de vida trabalhando. De novo, espero que a história e que as memórias e que o legado que esteja sendo feito ao longo dessa vida seja para o bem e que não seja para prejudicar as pessoas. Vilmar, muito obrigada pela tua presença, por ter aceito o nosso convite para estar aqui. Esperamos que você volte. Muito obrigado. Agora chegou a hora do Cocari Responde. Confira a pergunta de hoje.
Boa noite, TV Cocari. Sou o agricultor Fernando Rosseto, cafeicultor. Gostaria de saber qual a melhor maneira mais adequada de controlar o bicho mineiro, que está dando bastante prejuízo para os agricultores da região. Qual a melhor forma e a melhor aplicação para combater o bicho mineiro? Ô Fernando, essa pergunta aí, ela direto o produtor está vindo aqui também questionar a gente no dia a dia. Mas assim, com relação ao que fazer para o controle de bicho mineiro, primeiro a gente tem que entender com quem a gente está se lidando. Então quando a gente busca isso, a gente vai ter que fazer uma análise do que é o bicho mineiro, para ver os pontos fortes e fracos do inseto. O bicho mineiro é uma praga que tem esse nome não porque ele veio de Minas Gerais, na verdade é porque ele causa uma mina na folha do café. Essa mina causa desfolha do pé de café e pode, em casos severos, causar um dano aí de 70% na produção do café. E aí eu falo para vocês, dentro da estratégia de controle, que vocês têm que fazer essa limpeza embaixo do pé de café, triturar essas folhas e aí agir, em certos casos, com o uso de inseticida. Fazer uma pulverização bem feita com inseticida e não só um tipo de inseticida. Que o que acontece? O produtor, no geral, ele quando gosta de um produto, ele começa a usar só ele. E esse fato é um fato que vai gerar a questão de resistência. Aí eu uso um veneno que eu utilizava no outro ano, que matava e não mata mais. Aí vem a surpresa para vocês, que o produto não está resolvendo, não está matando. Então dentro da estratégia que a gente monta, a gente busca não usar o mesmo grupo de ativo. Outra coisa importante, que além de usar produtos diferentes, com grupos de ação diferentes, eu preciso também estar com um equipamento que me dê uma qualidade de pulverização que realmente seja eficiente. Por quê? O bicho mineiro ele se desenvolve bem na seca e com umidade do ar baixa. E justamente é nesse momento que você vai ficar preocupado em controlar o bicho mineiro. Além disso, o bico que você está usando, o volume de água que você está usando, tudo isso vai interferir na qualidade da eficiência da sua pulverização. Com relação aos produtos químicos, que geralmente o produtor quer um produto que vá lá e resolva a situação. Eu falo para vocês que a questão de utilizar mais de um grupo químico aí, com alternâncias de princípio ativo, é fundamental. Mas além disso, a modalidade de aplicação. A gente tem os granulados que são utilizados no solo, que tem uma performance muito eficiente. Então, quando a gente trabalha com um produto de solo, nós estamos dando um outro mecanismo de combate à praga. Por quê? Eu aplico, ele é absorvido pelas raízes e se distribui por toda a planta. Quando o bicho mineiro coloca seus ovos lá, aquela folha ela tem uma quantidade de princípio ativo do veneno dentro daquela folha e acaba controlando. É um jeito diferente, eu não preciso pulverizar. Ela vai se distribuir pela absorção através das raízes. E que época que eu faço esse produto no chão? Esse produto no chão, geralmente eu vou aplicar no mês de outubro, novembro. E ele vai me controlar esse bicho mineiro durante todo esse período até o mês ali de março, abril. Então eu tenho um período em que não vai ter desenvolvimento de bicho mineiro na área. E daí quando chegar, passar o inverno e eu tiver o período propício ao ataque de bicho mineiro, aí eu entro com um inseticida via folha e faço complemento. No geral, seria isso. Mas cada caso é um caso e a gente precisa de monitoramento na lavoura para poder estar fazendo um controle mais eficiente. Não tem uma receita de bolo, precisa de uma participação do departamento técnico da cooperativa, indo lá e avaliando para você para te dar uma melhor recomendação.
O programa de hoje fica por aqui. Aproveite para se inscrever e seguir-nos nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo que é feito com muito carinho para você. Muito obrigada pela companhia, um grande abraço e até a próxima. Cocari, sempre ao lado do homem do campo.